Boa noite. Bolsonaro vai passar o Natal em repouso após queda no banheiro. O presidente passou por exames e foi liberado. Antes do acidente, assinou indulto que libera policiais condenados por crimes não intencionais. O Ministério Público pede quebra de sigilo telefônico de 29 pessoas ligadas à suspeita de rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro. A intenção é provar que havia funcionários fantasmas, quando Fabrício Queiroz era assessor do filho do presidente. Financial Times inclui Sérgio Moro entre as 50 personalidades da década. O jornal destaca as investigações sobre propina envolvendo a construtora Odebrecht, que levou o ex-presidente Lula à prisão. 2019 foi o ano da discórdia política. Pesquisa Datafolha mostra que 51% dos brasileiros desistiram de compartilhar mensagens no WhatsApp sobre o assunto para evitar brigas. Daqui a pouco é Natal. E como todos os anos, ainda tem gente na correria pelo presente. O comércio prevê aumento nas vendas de até 7%. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O IPTU de São Paulo vai subir 3,5% no ano que vem. O reajuste foi publicado no Diário Oficial da cidade. O aumento se aplica aos valores unitários de metro quadrado de construção e de terreno, e também sobre os valores venais de referência. Para quem fizer o pagamento à vista, até a data de vencimento da primeira parcela, haverá um desconto de 3%. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Gazeta, a entrevista com Denise Campos de Toledo, você vai ficar sabendo da retomada do setor imobiliário. Recebemos Basílio Jafé, presidente do Secovi São Paulo, Sindicato da Habitação. A garagem do prédio no bairro de Santana, onde o motorista morreu afogado durante a chuva de ontem à tarde, amanheceu inundada. Jorge Abreu da Costa, de 62 anos, deixou uma passageira com uma criança no local e estava esperando a chuva passar quando a água subiu. Entre 2 e 6 da tarde de ontem, choveu mais de 60 milímetros no bairro de Santana, que fica na zona norte de São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, é muito volume para um período tão curto. A região foi uma das mais atingidas. Na rua Ezequiel Freire, a correnteza invadiu a garagem desse prédio e a comporta utilizada não resistiu. Lá dentro, o motorista de aplicativo Jorge Abreu da Costa, de 62 anos, esperava a chuva passar. Segundo testemunhas, a água subiu rapidamente e ele não conseguiu segurar uma mangueira que foi lançada. Os bombeiros chegaram, mas a vítima já tinha morrido. Em toda a cidade foram mais de 106 ocorrências de enchentes, 19 quedas de árvores e 4 deslizamentos. Tragédia na véspera de Natal. 7 pessoas morreram em um deslizamento de terra nessa madrugada em Recife. Não chovia no momento do deslizamento e moradores da área relataram que 2 canos estouraram e o vazamento teria feito uma barreira de terra desabar sobre 2 casas. O local fica próximo ao córrego do Morcego, no bairro de 2 Unidos, em Recife. Entre as 7 vítimas estão uma criança de 9 anos e um bebê de apenas 2 meses. 3 pessoas ficaram feridas. A Companhia de Saneamento de Pernambuco abriu investigação para apurar as causas do vazamento. A polícia ainda tenta identificar os criminosos que mataram o prefeito de Grangeiro, cidade do interior do Ceará, João Gregório Neto, do PSD. A família suspeita que o crime foi motivado por briga política. João Gregório Neto foi morto a tiros quando caminhava próximo de sua casa hoje pela manhã. Ele foi atingido por disparos pelas costas. Segundo moradores da cidade, um carro com suspeitos foi visto se aproximando do gestor municipal. Logo depois, foram ouvidos pelo menos 3 disparos. Algumas pessoas ainda tentaram socorrer o prefeito, porém, ele morreu ainda no local. No ano passado, o prefeito foi alvo de uma ação da Polícia Federal. Ele era suspeito de movimentar cerca de 26 milhões de reais na conta de um parente beneficiário de aposentadoria rural. À época, a defesa dele negou irregularidades.
Nas redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, lamentou a morte do prefeito de Grangeiro e determinou rigor absoluto nas investigações para que os criminosos sejam identificados e presos o mais rápido possível. Depois de cair no banheiro e ter passado a noite no hospital, o presidente Jair Bolsonaro vai celebrar o Natal em repouso em casa. Antes do acidente, ele assinou o indulto que liberou policiais condenados por crimes não intencionais. O episódio foi ontem à noite. Jair Bolsonaro escorregou no banheiro e bateu a cabeça. O presidente foi levado para o Hospital das Forças Armadas e ficou sob observação durante a noite. Um exame de tomografia computadorizada do crânio não detectou alterações. Ele recebeu alta hoje de manhã. Bolsonaro deve passar o Natal na residência oficial do Palácio da Alvorada com a família, mas recebeu orientação de manter o repouso. Antes do acidente, Bolsonaro já tinha assinado o indulto de Natal que começou a valer hoje. Durante a campanha eleitoral, o presidente dizia ser contra esse tipo de benefício, porque, segundo ele, seria um estímulo à criminalidade. Já eleito, ele mudou o discurso e prometeu que só assinaria o perdão da pena se pudesse também contemplar policiais presos. E foi isso que aconteceu agora. Policiais e militares das Forças Armadas, condenados por crimes não intencionais durante o exercício da função, vão poder sair da cadeia. Essa é a primeira vez que o indulto é concedido a uma categoria profissional específica. E a medida já gerou discussão. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, saiu em defesa de Bolsonaro. Nas redes sociais escreveu: há uma linha clara e cristalina entre o indulto ora concedido e os dos governos anteriores. O indulto aos policiais só abrange crimes relacionados ao trabalho policial e não abrange crimes dolosos ou praticados com a intenção de cometer o crime. Também foram excluídos dos benefícios de um ou outro indulto os crimes mais graves, como hediondos ou corrupção. Em substituição aos generosos indultos salva-ladrões ou salva-corruptos dos anos anteriores, o governo de Jair Bolsonaro concedeu indulto humanitário a presos com doenças terminais e indulto específico a policiais condenados por crimes não intencionais. Mas o coordenador da Procuradoria-Geral da República classificou o mesmo indulto como ornitorrinco jurídico e excesso de poder por parte do presidente. Em entrevista ao jornal O Globo, Domingos Sávio da Silveira, coordenador da Câmara de Controle Externo da Atividade Policial da PGR, disse que, numa avaliação inicial, seria até uma violação à Constituição Federal. A análise do decreto pode levar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a contestar o indulto no Supremo Tribunal Federal. Isso já aconteceu em 2017, quando Raquel Dodge ingressou no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o indulto concedido pelo presidente Michel Temer, que ampliava o perdão em casos de condenação por corrupção. O Supremo, no dia seguinte, cancelou os efeitos do decreto. Um ano e meio depois, o plenário derrubou a liminar. O chamado indulto humanitário já foi concedido em anos anteriores e segue beneficiando detentos com problemas graves de saúde, como câncer, doenças raras ou AIDS, ou que se tornaram deficientes físicos após os crimes. O texto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, mas o decreto não tem efeito automático. Os advogados e defensores públicos terão de acionar a Justiça para pedir a soltura de cada beneficiado. O Ministério Público do Rio de Janeiro quer provar, através de mensagens e registros telefônicos, que o senador Flávio Bolsonaro, sem partido, tinha funcionários fantasmas em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. A pedido dos promotores, a Justiça autorizou a quebra de sigilo telefônico de 29 pessoas. Sobre a maior parte delas, recai a suspeita de terem recebido sem trabalhar na Alerj. Os telefones do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro não foram alvos da determinação judicial. A medida faz parte da investigação que apura a prática da rachadinha no antigo gabinete de Flávio, na Assembleia, entre 2007 e 2018, período em que Fabrício Queiroz era assessor parlamentar. Nesse tipo de esquema, os funcionários são obrigados a devolver parte do salário que recebem. Flávio Bolsonaro afirmou que não teme as investigações e que sofre uma perseguição de promotores do Ministério Público Fluminense. Ele negou que empregasse funcionários fantasmas e destacou que todas as pessoas nomeadas em seus gabinetes trabalhavam. Além disso, classificou a quebra de sigilo telefônico como inócua.
Queiroz também nega irregularidades. Na semana passada, os dois foram os principais alvos de mandatos de busca e apreensão cumpridos pelo Ministério Público. Pesquisa mostra que, para evitar desavença, usuários do WhatsApp evitam falar de política na rede social. Segundo o Datafolha, no geral, 51% dos brasileiros que usam a ferramenta desistiram de fazer um comentário ou compartilhar algum conteúdo sobre o tema para evitar brigas com a família ou amigos. No grupo dos que quem mais se contém estão os funcionários públicos, com 61%, e as pessoas que têm nível superior, com 59%. Já as donas de casa se importam menos. Apenas 40% deixaram de falar por medo de desentendimentos. Ainda segundo o Datafolha, 59% concordam que as redes sociais espalham mais fake news do que informam, enquanto 77% acham que elas dão voz a quem não tem espaço na sociedade. A Datafolha entrevistou 2.948 pessoas nos dias 5 e 6 de dezembro em 176 cidades de todo o país. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Pesquisa do Instituto Datafolha confirma: a polarização faz mal à alma. Nada menos que 51% dos usuários do WhatsApp evitaram compartilhar mensagens sobre política para fugir de brigas com a família ou com os amigos. 1 em cada 5 pessoas deixou de seguir ou bloqueou o perfil de familiar ou amigo por discordar de posições políticas. O Natal é uma boa ocasião para analisar esse fenômeno. A coisa vem de longe. Começou com PT e PSDB, os partidos que monopolizaram as eleições presidenciais por 2 décadas. As disputas foram ganhando uma aparência de briga de pátio de colégio. Na sucessão de 2014, a coisa desandou. Tucanos diziam que petistas roubaram no Mensalão e no Petrolão. Petistas respondiam que tucanos assaltaram no Mensalão Mineiro, no escândalo dos trens do metrô paulista e nas licitações ajeitadas por Paulo Preto. De repente, chegou a delação da Odebrecht para esclarecer que os 2 lados tinham razão. Dilma foi deposta, Lula virou um colecionador de ações penais, fez um estágio na cadeia, Aécio, Alckmin e Serra viraram material radioativo de processos criminais. Os tucanos, incorporados ao governo Temer, acabaram como força auxiliar de um PMDB apodrecido, e o PT subiu ao palco de 2018 num novo papel, o papel de cabo eleitoral do capitão Bolsonaro. Inaugurou-se uma nova polarização. De um lado, os órfãos do poder petista, do outro, os devotos do bolsonarismo. Partido de um líder só, o PT pede aos brasileiros que façam como Lula, se fingindo de bobos, como se nada tivesse acontecido. E Bolsonaro, líder sem nenhum partido, faz pose de político antissistema depois de usufruir dos vícios do sistema político por 30 anos. Na campanha eleitoral, enrolou-se na bandeira da ética. Agora, abraçado ao amigo Queiroz e ao filho 01, Bolsonaro exibe uma imagem já meio rachadinha. Se a polarização ensina alguma coisa, é o seguinte: todas as premissas sobre as quais o brasileiro construiu as suas ilusões políticas depois da redemocratização do país precisam, no mínimo, pegar um pouco de ar. Enquanto os devotos industrializam o ódio nas redes sociais, lendas e mitos exercitam a hipocrisia. Se você é do tipo que perde um familiar ou um amigo em nome do fanatismo político, não se preocupe. Antes de arrancar a carótida e chupar o próprio sangue, tornando-se um vampiro de si mesmo, saia das redes sociais e converse um pouco. Aproveite o Natal. Boa noite. O governo federal exonerou o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Rodrigo Sérgio Dias havia sido nomeado para o cargo em 8 de agosto e ficou menos de 6 meses à frente do fundo, que é vinculado ao Ministério da Educação e tem como função executar os principais programas de financiamento da educação básica, como os programas de merenda escolar, transporte escolar e o Programa Nacional do Livro Didático. Em nota, o MEC não informou o motivo da exoneração. Para o lugar de Rodrigo Dias, foi nomeado Karine Silva dos Santos, que já atuava no órgão, cujo orçamento previsto para este ano foi de 55 bilhões de reais.
O jornal Financial Times inclui o ministro Sérgio Moro entre as 50 personalidades da década. A lista é elaborada por repórteres do periódico britânico. A publicação destaca as investigações sobre os pagamentos de propina envolvendo a construtora Odebrecht, que levaram à prisão do ex-presidente Lula, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex, em Guarujá. O jornal cita o envolvimento em escândalos de corrupção de 4 ex-presidentes peruanos. Para o Financial Times, Moro liderou uma investigação anticorrupção que abalou as estruturas políticas da América Latina. E lembra ainda a indicação política para ser ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, a reportagem destaca, abre aspas, um movimento rumo à política que atraiu dúvidas sobre a sua independência enquanto juiz, mas que pôde colocá-lo no caminho para disputar a presidência. Fecha aspas. Reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, usou a aeronave da FAB para ir a um evento na última sexta-feira. Segundo o jornal, o ministro partiu de Brasília rumo à cidade paulista de Ourinhos no início da tarde, acompanhado de outras 11 pessoas. O único evento oficial que participou foi a inauguração, ainda na tarde de sexta, do Fórum Eleitoral de Ribeirão Claro, no Paraná, que ganhou o nome do seu pai, Luiz Toffoli. Após o evento, o ministro prolongou a estadia na região num resort de luxo, cuja diária comum custa R$ 915. Toffoli só deixou a cidade na segunda, novamente, em voo da FAB. Um decreto federal de 2002 permite o uso da aeronave em 4 situações: viagens em serviço, por motivos de segurança, emergência médica ou para deslocamento até a residência permanente. Em nota, a assessoria de imprensa do Supremo afirmou que tratou-se de uma viagem a serviço e também por envolver questões de segurança do presidente do Supremo. Uma criação que pode ajudar na recuperação de crianças em tratamento de saúde, batizado de Yubi. O robô tem potencial para emitir alertas e até falar com os pacientes em casa. A tecnologia foi desenvolvida para ser um aliado da família, da equipe médica e, de quebra, diversão para a garotada. Altura, 18 centímetros de músculos, esculpidos na mais moderna impressora 3D, pele azul claro, luz no peito, superpoderes, vários. Hoje a gente trabalha numa versão com o Yubi, com coletas de sinais vitais, com a inteligência artificial, e ela é justamente pensada para a gente poder munir os médicos, né? Passar para o profissional da saúde, para os pais, como a gente pode melhorar essa experiência do dia a dia. Então, quantas vezes ele tomou medicamento, como lembrete, olha, tem que tomar remédio, está na hora da fisioterapia, estava na hora do exercício. E ele também é uma interação para a criança, né? Bruna é criadora da startup brasileira e chilena que desenvolveu o Yubi. Pelo aplicativo de celular, é possível programar o robozinho para emitir comandos e ajudar no tratamento de crianças quando elas têm alta e vão para casa. A ideia é que no futuro, o robô, que já tem até uma cópia de si mesmo, fale frases programadas de acordo com cada diagnóstico. Olha a fascinação que o Yubi já causou na AACD de São Paulo. Parece que o mais difícil aqui agora vai ser decidir quem que vai ficar com o Yubi. Você? Mas eles estão... Eu queria esse. Você queria esse? É. Quer levar pra casa? Uhum. É que não tá pronto ainda, tem que botar um monte de coisa elétrica, eletrônica nele. Até agora, o projeto já recebeu uma captação de cerca de $20 mil. Por enquanto, o Yubi está sendo testado em situações como essa, em clínicas e hospitais parceiros, conveniados. Mas a ideia dos pesquisadores é que até março do ano que vem, o Yubi já possa ser vendido diretamente para os pacientes. O hospital é quem dará as coordenadas do que pode ou deve ser função do Yubi. O paciente, por exemplo, ele tem que fazer um alongamento no músculo, que é durinho. Né? Esse alongamento, o ideal é que seja feito todo dia, porque a lesão dele está lá, acontece 24 horas por dia. Né? Então, assim, eu tendo
um robozinho que está lá avisando, olha, você já alongou, você já fez exercício, talvez ele queira fazer mais porque está brincando. Carga para os pais de uma mãe, né, que tem uma criança com uma deficiência, ela é muito pesada. Então, assim, exige da gente uma atenção, remédios, horários de terapias. A tendência da tecnologia trazer esse auxílio seria excelente. É claro que o robozinho nunca substituirá o acolhimento dos terapeutas, mas se depender da Maria Clara, o tratamento tem tudo para ser, no mínimo, mais animado. Muito legal, achei ele muito fofinho. Fofinho? Vou gostar de cuidar dele. Agora vamos falar do tempo. Depois do temporal de ontem à tarde, o sol voltou para a capital paulista. A véspera de Natal foi de temperaturas em elevação aqui no estado e o feriado promete ser de tempo aberto. Então vamos aos detalhes com a Fernanda Azevedo. Quem mora no sul, no nordeste, em São Paulo, tem mais chance de ter um feriado de Natal ensolarado. Aqui no mapa os detalhes. No sul, uma massa de ar seco impede a formação de nuvens de chuva, por isso o sol está garantido. Faz calor nas capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, e o tempo fica assim também em São Paulo. Já em Minas, no Rio, Espírito Santo, todo o centro-oeste e nos estados do norte, os temporais podem se formar a partir da tarde. São aquelas pancadas por causa do calor e da alta umidade que caem em áreas isoladas, aqui e ali. No Nordeste, situação bem misturada. Do norte da Bahia, sul do Piauí até o Rio Grande do Norte faz tempo seco e pode chover do sul da Bahia, norte do Piauí, Ceará e no Maranhão. Vamos detalhar algumas capitais? Separei as que terão bastante calor amanhã. Teresina é a capital mais quente, máxima de 38, máxima de 32 em Maceió, de 30 em Manaus e olha lá no sul, máxima de 31 em Floripa. Vamos agora saber como será o Natal aqui em São Paulo. Uma massa de ar seco ganha força e vai manter o tempo firme e ensolarado no centro-oeste. A temperatura fica acima dos 30 graus nas principais cidades. Em Votuporanga chega aos 34. No centro-norte, o feriado vai ser de sol, tempo abafado e pancadas de chuva a partir da tarde. Em Franca, faz até 28 graus. Nas outras cidades, os termômetros também ficam acima dos 30. E na faixa leste, o litoral terá um dia com muitas nuvens no céu, mas não chove. No litoral norte, teremos 27 graus de média. Agora, a previsão para os próximos 3 dias na capital. Serão de muito sol, pouca chance de chover. Amanhã vamos dos 18 aos 30, na quinta dos 20 aos 31 e na sexta dos 21 aos 30. O comércio aqui de São Paulo espera crescimento de até 7% nas vendas de Natal em relação ao ano passado. A repórter Sabrina Pires tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte, boa noite a todos. Olha, típico do brasileiro deixar para a última hora, nem que seja uma coisinha ou outra. Mas quem comprou. O comércio já está fechado, pelo menos aqui na região da Paulista. Comércio, loja, shopping, tudo já de portas fechadas. E quem trabalhou duro para essa época agora está comemorando em dobro, porque é Natal e também porque a expectativa de aumento nas vendas é grande. Essa que é a melhor data para o comércio no ano inteiro. A expectativa, então, da Associação Comercial, da FEComércio, da Associação dos Lojistas, é de um aumento que vai de 3% a 7% nas vendas nesse mês de dezembro. E aí o ticket médio esperado nos presentes, em média, de R$ 150 a R$ 300. E os setores que mais venderam aí vestuário, eletrônico e também de cosmético. Então agora é clima de festa, o pessoal passeando aqui pela Paulista, tirando muita foto e já esperando a chegada do Papai Noel. Então Feliz Natal a todos, voltamos ao estúdio. Bom Natal, Sabrina. E a seguir, uma história emocionante de como começou o trabalho voluntário dos Anjos da Noite.
música, amigos reunidos e muita diversão. Vamos nos despedir de 2019 em grande estilo. Você aí de casa é mais do que convidada, é mais do que convidado para curtir essa festa com a gente. Pichote. Exalta Samba. Bateria da Vai Vai. Cara metade. Babado Novo. Turma do Pagode. Jeremias. Jamil e Uma Noite. Negritude Júnior. Vem esperar o ano novo aqui, onde a alegria tá garantida. Festa 2020. Próxima terça, 10 da noite. Não sabe mais o que fazer com as dívidas da sua empresa? Conheça o AJC Group, o maior fundo de Stressed Business do Brasil. Somos especialistas na administração de dívidas empresariais. Compramos a dívida da sua empresa. Saiba mais em ajcgroup.com.br ou ligue para o telefone 0800 591 2870. AJC. Cooperamos para um futuro sustentável e promissor. O Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil. É sua carteirinha de estudante digital totalmente gratuita. Seu benefício de meia entrada em shows, jogos, exposições, teatro e outros eventos culturais está dentro do seu celular. Para emitir a sua, basta baixar o aplicativo. Economia e segurança em benefício da educação. De sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor, tempo de união e de abrir o coração. Pra você que a gente faz. Na Gazeta a gente quer felicidade e paz. Pra você um ano novo demais. Na Gazeta a gente quer felicidade e paz. Pra você é que a gente faz. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. As definições de profissões promissoras foram atualizadas com sucesso. O mundo está em constante transformação. E você? Comunicação é o futuro. Comunicação é na Caspia. Está chegando a corrida mais esperada do ano. 30 mil participantes se preparam para cruzar a linha de largada. E você acompanha ao vivo todas as emoções. Quilômetro a quilômetro, passo a passo. É para se divertir, é para torcer. Corrida de São Silvestre. Próxima terça, 7h30 da manhã. Há 30 anos, a ONG Anjos da Noite doa alimentos, roupas, agasalhos e cobertores. Tudo para amenizar a dor de quem está nas ruas de São Paulo. Vamos rever agora uma das matérias exibidas este ano pelo Jornal da Gazeta. Casa cheia para mais uma noite de trabalho. À frente do que acontece por aqui está Cacá Ferreira. Ele não gosta de ser chamado de diretor ou coisa do tipo, mas é ele quem perde o sono quando as prateleiras ficam vazias. Porque as panelas precisam estar cheias toda semana. Nessa noite, nas 800 marmitas, vão arroz, feijão, macarrão e frango. Sobremesa tem também doce de abóbora caseiro, além de água fresquinha, cobertores e roupas limpas.
E é todo um processo. Embalagem, caixas térmicas, carregar o material nas peruas para rodar 1 hora da Zona Leste até o centro. Voluntários trabalham lado a lado, experientes e novatos. Dona Aldete participa há 25 anos. Aqui eu sinto bem, aqui é minha segunda casa. Gabriela, de 15 anos, ajuda pela primeira vez. Eu sempre tive tudo, né? E aí eu pensava muito nas outras pessoas que não tinham. Aí eu decidi ajudar. A gente é só uma pequena parte, eles são uma estrutura muito maior. Mas eu acho que é melhor que nada, né? E não importa se é inverno ou verão, se chove, faz frio ou se é feriado. Sábado é dia de Anjos da Noite. Eu escolhi fazer isso, né? Então eu sou feliz desse jeito. Então, quer te encontrar, vir aqui sábado? Todo sábado. Feriado, Natal, Ano Novo, chove, chovendo, de qualquer jeito. Essa história se repete há 30 anos. Foi em 1989 que um encontro fez a vida do Cacá mudar para sempre. Foi aqui, no centro de São Paulo. Era uma noite fria também. E uma pessoa em situação de rua se aproximou do Cacá e pediu ajuda. E aquele seria o momento decisivo na vida dele. Eu não podia ver aquele homem morrer de frio, né? Eu me coloquei no lugar dele, né? E aí, como eu estava com a minha mala dentro do carro, eu resolvi dar as roupas para ele. E ao final do nosso encontro, eu convidei para jantar. E aí, depois do jantar, ele, ao despedir, ele disse: "Você é um anjo da noite." Quer dizer, isso foi muito forte, né? Nesses anos, foram muitos outros encontros. São muitas histórias de pessoas que estão na rua por diferentes motivos. O valor inestimável, né? A gente tem que saber valorizar pessoas que ajudam o seu próximo, né? Elas são pessoas que perderam sua autoestima, que perderam uma oportunidade, e a gente não tem que entrar no mérito do julgamento. Porque quem quer ajudar não julga, ajuda. O pessoal diz: "Você está enxugando gelo, então traga mais gelo." Enquanto tiver gente na rua, o Anjo da Noite vai estar aqui. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth da Inglaterra, teve alta hospitalar nesta manhã. O príncipe, que tem 98 anos, estava internado desde a última sexta-feira. O Palácio de Buckingham apenas informou que ele estava em observação e tratamento por uma condição pré-existente. Nesta manhã, o príncipe deixou o hospital caminhando, de terno escuro, e entrou em um carro. Ele e a rainha Elizabeth, de 93 anos, devem passar o Natal em um castelo no interior da Inglaterra. O fim de ano está sendo bastante agitado na realeza britânica. Todo ano, a rainha divulga uma foto oficial de Natal. Na imagem de 2019, a soberana está à frente de uma árvore com vários porta-retratos. Mas o príncipe Harry, a mulher Meghan Markle e o filho deles, Archie, não aparecem. Também ficou de fora da imagem o príncipe Andrew, o filho mais novo da monarca, que está envolvido em um escândalo sexual com menores. A família de Harry não se fez de rogada e fez o próprio cartão de Natal, o primeiro em que o pequeno Archie aparece em destaque. A imprensa local especula que o casal foi excluído da foto da rainha por reclamar em entrevistas sobre a pressão que é ser da realeza. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, anunciou 4 semanas de licença não remunerada para os voluntários que ajudam a apagar os focos de incêndios florestais que devastam o país. Quase 100 focos de incêndio estão ativos. Desde setembro, o fogo já consumiu 4 milhões de hectares de vegetação. 1.000 casas foram destruídas. A Austrália tem uma rede de voluntários de 70 mil pessoas que se dedicam ao combate a incêndios florestais. O primeiro-ministro do país anunciou 4 semanas de licença não remunerada para as pessoas que estão se ausentando do trabalho por causa das queimadas. 9 já morreram, incluindo voluntários. A fauna também sofre com a destruição do habitat natural e com o calor. Uma família da região de Nova Gales do Sul filmou um canguru de 70 quilos dando um mergulho em sua piscina no final de semana, quando as temperaturas chegaram a 42 graus. Esse outro vídeo mostra um bombeiro dando água para um coala. A imagem viralizou. O animal parece estar sofrendo bastante e tenta ficar com a garrafinha. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou os governos da Colômbia, Brasil e Peru de participação em um ataque a um batalhão no sul do país, que deixou um militar morto. O Ministério das Relações Exteriores disse que o Brasil não tem satisfações a prestar ao governo venezuelano.
Nicolás Maduro pediu para o governo brasileiro deixar de apoiar atos terroristas contra a Venezuela. Ele se referia ao ataque realizado no domingo a bases militares localizadas em Luepa, município do estado Bolívar, que fica na fronteira com o Brasil. O grupo teria levado cerca de 122 fuzis e outros armamentos. Um soldado venezuelano morreu e 11 pessoas foram presas. Maduro classificou o incidente de ataque terrorista. O Itamaraty respondeu que o Brasil não tem conexões com o que aconteceu em Luepa. Os governos da Colômbia e do Peru também negaram qualquer envolvimento com os fatos. No esporte de férias em Portugal, o técnico Jorge Jesus garantiu que vai permanecer no Flamengo. Em entrevista a jornalistas portugueses, o treinador do rubro-negro confirmou que cumprirá seu contrato. O vínculo com o clube vai até maio do ano que vem. Jorge Jesus afirmou que não teve propostas de outros clubes, mas voltou a falar que existem 5 ou 6 equipes da Europa que gostaria de treinar e reiterou o sonho de conquistar a Liga dos Campeões. O treinador chegou ao Flamengo em junho deste ano. Em pouco tempo, transformou o time rubro-negro em uma potência e se tornou ídolo da torcida. Conduziu o clube carioca à conquista do Campeonato Brasileiro, com números impressionantes, e da Copa Libertadores, esta após 38 anos. E a seguir, na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, a retomada do setor imobiliário. A gente volta já já. Mulheres, esta quarta continua nesse clima gostoso. E sabe quem vai estar aqui com a gente? A nossa querida Palmeirinha. Além de um bate-papo, vamos preparar uma saborosa vaca atolada junto com a chefe Bianca Fola. E ainda tem um show de mágicas com Mário Camia. O Mulheres é nesta quarta, às 14h. Sabe o que tem na Gazeta FM? Conteúdo online para você. Conecte o melhor da música com a gente. Gazeta FM, a primeira. Avião sem asa, porque sempre asa sou eu, assim sem você. Conta pra mim. Futebol sem bola, pipiu sem frajola sou eu, assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos, deitar no seu abraço, retomar um pedaço que falta no meu coração. A leitura, a conversa, a escrita, tudo fica melhor quando feito em família. Para ajudar os pais a participarem ativamente do desenvolvimento dos filhos e prepará-los para um futuro de sucesso, o Ministério da Educação criou o programa Conta Pra Mim. Confira no site do MEC materiais, orientações e práticas de literacia familiar. Poupe dinheiro e esbanje saúde. Dê preferência às frutas da estação, mais baratas e muito mais saborosas. Anote aí, dezembro é época de abacaxi, ameixa, cereja, damasco, framboesa, kiwi, limão, maçã, maracujá, melão, romã e uva. Todo dia é dia de fazer economia e comer bem. Mesa Redonda Especial Melhores Momentos 2019. Vamos relembrar o que marcou nosso ano. Nós temos paredões marcantes, matérias especiais e convidados que fizeram muito barulho. Mesa Redonda, próximo domingo, 21h. E no ano que vem tem muito mais Mesa Redonda para vocês. E um incêndio de grandes proporções atinge um galpão da zona norte de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o prédio está localizado na rua Santa Olívia, na Vila Maria, e fica entre a Marginal Tietê, a rodovia Presidente Dutra e a ponte do Tatuapé. Segundo o Corpo de Bombeiros, 19 viaturas e 60 homens estão no local para conter as chamas. Uma densa fumaça pode ser vista de longe na região. Não há informações sobre vítimas. E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
E vamos falar agora sobre a recuperação do setor imobiliário. Eu converso com Basílio Jafé, que é presidente do Secov SP, Secov São Paulo, o Sindicato da Habitação. Basílio, boa noite. Boa noite, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Bom, o ano de 2019 fechou aí com um saldo muito positivo do setor imobiliário, o balanço geral é um pouco antes do fechamento do ano, mas com todas as indicações de uma recuperação muito forte, né? Sim, muito forte, graças às novas condições da economia, a melhoria que a gente sentiu da confiança das pessoas em adquirir a sua casa própria e principalmente a queda dos juros. Hoje a prestação é muito menor. Com isso, vamos apresentar números muito bons. Inclusive, nós tivemos uma última redução da taxa básica de juros. Imediatamente a Caixa reduziu o juro de financiamento para 6,5%, puxando a fila dos outros bancos, né? A Caixa, durante algum tempo, ficou trabalhando com juros acima da média e aí ela voltou, o que normalmente ela costumava fazer, não é? Isso mesmo. Agora, de qualquer maneira, isso significa, Denise, que nós temos uma competição muito saudável entre as principais instituições financeiras do Brasil. E isso faz com que todos saiam ganhando. Os próprios bancos, porque vão ter mais clientes, as famílias que pagarão prestações menores e os próprios empresários que poderão colocar as suas mercadorias, os seus imóveis, a preços mais convidativos. Agora, é uma concorrência que funciona no setor imobiliário, mas a gente não vê funcionar em outras áreas, porque não tem essa competitividade a ponto de derrubar os juros de uma forma tão intensa. Tudo bem que tem a garantia do imóvel, quando você tem um financiamento, mas é um movimento à parte do mercado geral de crédito, né? É diferente, é à parte. É que os bancos descobriram algo que é muito importante. Você, quando toma o seu financiamento, você tem uma fidelização de 10, 15, 20, 25 anos. É espetacular. Quer dizer, o banco, a instituição financeira, terá custo zero para manter essa família como cliente. Agora, isso é do ponto de vista do consumidor. Agora, em relação à situação das construtoras, que naquela fase de crise da economia tiveram dificuldades, o setor vem de todo aquele problema relacionado ao distrato, né, que era o rompimento do contrato com a devolução do imóvel, houve uma concentração muito grande e houve problemas que se perpetuaram em relação às construtoras, não? Houve. As construtoras perderam muita capacidade financeira com isso, o caixa de várias delas foi consumido e todos saíram perdendo, porque era uma saída de recursos não previstas, construtoras deixaram de investir, deixaram muitas vezes de realizar os seus empreendimentos nos prazos avançados, porque de repente resolveu-se que seria possível desistir de um contrato assinado a qualquer tempo. Agora a segurança jurídica resolveu o problema? Resolveu. Não é a solução dos nossos sonhos ainda. Você mencionou segurança jurídica. Nós entendemos que os contratos são irrevogáveis e irretratáveis, são compromissos assumidos, mas pelo menos hoje temos uma regra que é clara para quem desejar investir, para quem desejar comprar e para quem desejar vender. Agora, a reação do setor não foi apenas em relação à venda de imóveis para desova de estoques. A gente já vê uma quantidade muito grande de lançamentos, especialmente em São Paulo, na capital, mas também em algumas outras regiões do estado. No Brasil, a situação já é um pouco diferenciada, mas temos outros polos também de desenvolvimento nessa questão dos lançamentos. E aí, de onde vêm os recursos, o suporte? Esses projetos estavam parados, aguardando o melhor momento? Muitos projetos estavam parados, foram postergados em função das condições vigentes na economia. Com essa melhora, pudemos lançar esses projetos. E hoje existe uma oferta bastante interessante para quem está buscando seu imóvel. E o que é muito importante frisar é que os preços ainda não subiram. Nós tivemos, ainda não fechamos o ano, evidentemente, mas a expectativa é de um aumento de custo de imóveis que vai superar em muito pouco a inflação. Portanto, boas oportunidades ainda existem. Nessa fase de retomada, mas a tendência, até pelo tempo de maturação dos projetos, é haver alguma pressão sobre os preços se a demanda continuar bem. Sim, deve haver demanda sobre os preços, porque os terrenos que são a nossa matéria-prima, estão mais caros, a mão de obra está começando a subir também, e em função, no caso de São Paulo, do novo plano diretor e da nova legislação de zoneamento, as restrições urbanísticas são maiores e com isso nós podemos construir menos no mesmo terreno. Portanto,
Os custos ficarão maiores. Agora, boa parte da recuperação do setor imobiliário, na questão das vendas e mesmo construção, veio da Minha Casa Minha Vida. Qual que é a expectativa para 2020 com toda essa contenção de gastos do governo? Minha Casa Minha Vida é um tremendo sucesso e na cidade de São Paulo, tomando como exemplo, hoje responde por cerca de 44% das vendas do nosso setor. Ou seja, uma participação muito grande. Estamos viabilizando habitação para população de menor renda. Isso é algo fantástico, é uma conquista fantástica. Depois de muita luta, e respondendo a sua pergunta, nós conseguimos um compromisso do governo de destinar o mesmo valor de orçamento do Fundo de Garantia que foi destinado esse ano para o programa. Então, a expectativa é que mantenhamos a mesma quantidade de unidades ofertadas, ou algo muito parecido com isso. Apenas vai sofrer o que nós chamamos de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que são as habitações mais econômicas de todas, que tem um subsídio muito grande da União. Neste caso, o subsídio deixa de existir e praticamente não teremos novos empreendimentos dessa categoria. Agora, como é que ficaria o setor e mesmo esses programas voltados para a população de menor renda, no caso de o Fundo de Garantia passar por uma mudança muito grande? A gente tem visto aos poucos liberação de recursos, houve ampliação dos valores conforme o limite aí do saldo nas contas, mas subindo para o valor de um salário mínimo. Tem agora o aniversário, que é uma outra opção da pessoa resgatar um pouquinho. Isso não vai esvaziando o Fundo de Garantia? Vai diminuindo a capacidade do Fundo de Garantia de atender a todas as suas funções. O Fundo de Garantia, precisamos lembrar, foi criado com algumas finalidades precípuas. Atender o trabalhador no seu momento de necessidade, quando ele perde o emprego, por exemplo, ou está com uma doença grave. Quando se aposenta também pode Quando resgatar. Se aposenta, com certeza, mas também atender habitação e infraestrutura. É uma fonte de recursos que relativamente barata, que faz com que o empreendimento seja possível de ser realizado mesmo para as camadas de menor poder aquisitivo. E esses saques seguidos que foram sendo feitos e novas modalidades, novas exceções, etc., limitaram a capacidade do fundo de ter uma reserva para isso. Essa reserva já foi consumida. Nós estimamos que os recursos para 2020, mantidas essas regras, estejam garantidos. Para 2021 já temos alguma dúvida e certamente não são suficientes para 2022. Então, a preocupação existe. Evidente que foi bom para a economia, esses saques de aniversário e tudo mais, mas temos que pensar no todo, nas finalidades a que o fundo se destina, e a preocupação existe. Há uma pressão por liberação cada vez maior e tem um outro aspecto, que mesmo que haja uma redução do desemprego, a gente tem mudanças no mercado de trabalho que levam as pessoas a trabalhar em outra condição que muitas vezes exclui o Fundo de Garantia, né? É verdade. O microempreendedor individual, trabalhador por conta própria, outras formas de contratação, né? Você tem toda a razão. Nota-se que, apesar do aumento de contratações, o aumento de depósitos no Fundo de Garantia não acontece na mesma ordem de grandeza. Agora, o setor pode buscar outras formas de obter recursos necessários, lançamento de títulos, se pensar num outro modelo? Hoje, o mercado imobiliário tem diversas fontes de recursos. Nós temos a própria caderneta de poupança, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, temos as chamadas LIG, Letras Imobiliárias Garantidas, o CRI, Certificados Recebíveis Imobiliários, e outros títulos. Então, existe uma diversidade muito grande em carteira que se pode escolher para cada empreendimento específico. Porém, uma coisa deve ficar clara. Os empreendimentos econômicos, empreendimentos para as famílias de menor poder aquisitivo, dependem de uma fonte de recursos que seja compatível. Ou seja, não podemos ter recursos com custo alto. A conta não vai fechar e nós não vamos conseguir produzir, o que vai ser um tremendo prejuízo para o país. Portanto, o Fundo de Garantia é necessário para esta faixa de produtos. Para poder ter o financiamento com juro menor. Exatamente. Que é o que acontece hoje no Minha Casa Minha Vida. Porque senão dependeria de outras fontes também do próprio governo, que não é o caso, né? O Fundo de Garantia não é um dinheiro do governo, é um dinheiro do trabalhador, que temporariamente é administrado pelo governo,
né, para poder financiar a casa própria também. Sim, lembrando, de novo, a concepção do Fundo de Garantia. Tem uma gestão tripartite. O governo de um lado, o trabalhador, como você muito bem colocou, no segundo lado, e os empresários no terceiro lado. Essa gestão conjunta gere os recursos do fundo que são utilizados da forma como nós acabamos de conversar. Agora, nessa retomada toda do setor imobiliário, a classe média está voltando com intensidade, porque você fala Minha Casa Minha Vida 40%, mas e o restante aí do perfil da retomada? A retomada no município de São Paulo, e está começando a se espraiar isso para o restante do estado de São Paulo e para algumas das principais metrópoles do nosso país, ocorre em todos os segmentos do mercado imobiliário. Na classe média, classe alta, empreendimentos de alto padrão, e mesmo está se retomando a construção, o desenvolvimento de novos edifícios comerciais. Inclusive na questão da locação, de ocupação que nós tivemos, a gente percebeu, inclusive pelas ruas da cidade, a quantidade de imóveis desocupados, e isso está mudando, né? Está mudando. Esse ano devemos fechar com uma captação recorde de novas áreas comerciais, ou captação, digo, absorção recorde de imóveis comerciais, o que faz com que a área ocupada vá subir bastante. Já fala inclusive da possibilidade de faltar escritórios, né? Esse é um determinante de preços. É um determinante de preços, eu não chegaria a tanto. Nós temos uma taxa de vacância, que é o percentual de imóveis comerciais que não está alocado, de equilíbrio. Considera-se de equilíbrio entre 10% e 12%. Ainda estamos acima disso. Hoje já estamos na faixa de 14%, mais ou menos. Para 2020, espera-se que esse equilíbrio seja atingido. A partir de 2021, sim, pode haver uma demanda maior que a oferta. Agora, com esse ritmo de retomada da atividade econômica em geral que a gente tem visto, e chegando a um ponto de equilíbrio no ano que vem, porque o crescimento da economia não está sendo excepcional. A gente pode se animar, falar que melhorou, que dá para confiar num crescimento maior, mas não é nada excepcional. Houve problemas do lado da oferta. Sim. Tivemos problemas justamente em função de nós não termos o que a gente tem muito disponível hoje é estoque mesmo. Exatamente. A oferta com as novas restrições urbanísticas se compromete um pouco, os terrenos estão difíceis de se obter, estão caros, portanto não estamos conseguindo ofertar da maneira como gostaríamos. Agora, se tenta ainda alguma mudança dessa legislação que possa viabilizar empreendimentos aí com um número maior de unidades? Seria importante também do ponto de vista das pessoas, né? Tem a questão ambiental, a questão urbanística, mas mesmo do ponto de vista urbanístico, até pelos recursos da cidade, talvez fosse melhor. Acreditamos que existem alguns equívocos na legislação urbanística atual que devem ser corrigidos. O Executivo, a Prefeitura, propôs alguns ajustes, algumas calibragens nesse modelo atual, está enviando esse projeto de lei para a Câmara para análise. É muito importante que isso aconteça para que a gente possa retomar a produção. Porque, continuando assim, a tendência de se ter pressões de preços mesmo. Devemos ter pressões de preço. Em grande parte do município de São Paulo, diria que 96% do município de São Paulo, hoje nós estamos, por exemplo, limitados a 8 andares, o que não faz sentido na maior metrópole do hemisfério sul. São 8 andares para novos empreendimentos? 8 andares, em 96%. É toda a área que nós chamamos de miolos de bairro, aquela área que não faz parte dos eixos de circulação. Nos eixos, sim, podemos construir mais alto do que isso, mas aí existe outra limitação. Temos que fazer apartamentos compactos. Então, se você com sua família quiser morar... Agora, esses equívocos nós entendemos que precisam ser corrigidos para que o paulistano possa ter condições de morar, de residir em locais onde existe uma boa infraestrutura, onde ele esteja acostumado, bairros que sejam próximos aos locais onde ele trabalha, onde os filhos estudam, para que assim a gente diminua os problemas de mobilidade da cidade. Porque muitas vezes a pessoa fala que deve morar perto do local de trabalho, mas pode não ser possível isso, não? Nos bairros mais afastados, as pessoas circulam a cidade toda, né? Exatamente. E no centro, por exemplo, temos uma população baixíssima, o que não faz sentido. Agora, todos aqueles projetos do governo de reocupação nos prédios do centro da cidade não vão contra essas limitações? Vão contra e nós apoiamos. Tem que se reocupar, sim, o centro da cidade,
tem que haver estímulos para isso. Inclusive, outra das propostas que o Secov oferece para a Prefeitura é de que seja implementada uma legislação do que nós chamamos de retrofit, que é essa recuperação dos prédios antigos. Não adianta você querer que um prédio antigo de 70, 80 anos tenha mais vagas de garagem ou tenha dupla porta corta-fogo. Não vai acontecer. Então, que nos adaptemos à realidade e ocupemos de maneira adequada esses espaços nobres. E pode ser ocupado para moradia também. Sem dúvida para moradia. E, de novo, o ótimo é inimigo do bom. Então, façamos alguma coisa que seja boa o suficiente para dar condições adequadas de habitabilidade em todas essas regiões. Porque a gente vê muita iniciativa e depois, na prática, a situação não flui, né? Não flui. Nós vemos isso, é verdade, você tem razão. Nós estamos insistindo bastante. Esse ajuste, essa calibragem do zoneamento já tem atrasado muito. E essas outras ideias, como o retrofit, também poderiam andar numa velocidade maior. Torcemos para que o paulistano possa usufruir disso logo. Viver melhor, né? Eu conversei aqui com o Basílio Jafé, que é presidente do Secov São Paulo, o Sindicato da Habitação. Então, Basílio, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço novamente, boa noite e obrigado pelo convite. E o Jornal da Gazeta termina aqui e essas foram nossas principais notícias. Bolsonaro vai passar o Natal em repouso após queda no banheiro. O presidente passou por exames e foi liberado. Antes do acidente, assinou indulto que libera policiais condenados por crimes não intencionais. O Ministério Público pede quebra de sigilo telefônico de 29 pessoas ligadas à suspeita de rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro. A intenção é provar que havia funcionários fantasmas quando Fabrício Queiroz era assessor do filho do presidente. Financial Times inclui Sérgio Moro entre as 50 personalidades da década. O jornal destaca as investigações sobre a propina envolvendo a construtora Odebrecht, que levou o ex-presidente Lula à prisão. 2019 foi o ano da discórdia política. Pesquisa Datafolha mostra que 51% dos brasileiros desistiram de compartilhar mensagens no WhatsApp sobre o assunto para evitar brigas. Daqui a pouco é Natal. E como todos os anos ainda tem gente na correria pelo presente, o comércio prevê um aumento nas vendas de até 7%. Se inscreva em nosso canal no YouTube, além de rever nosso conteúdo, você ainda recebe um alerta momentos antes do jornal começar. youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite. Um Feliz Natal para você. Como identificar a sua verdadeira cara metade? Descubra nesta quarta, 10h30 da manhã no Revista da Cidade.